Paz, Senhor, irmãos, tudo bem? Eu queria deixar uma palavra para você que se encontra no livro de Jó, capítulo 5 e versículo de número 7, que diz assim a palavra do Senhor: Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Esse texto que nós acabamos de ler, ele vai se passar num conflito muito tremendo que Jó vem passando. E o que me chamou a atenção ao ler esse versículo é quando nós vemos, através de todas as circunstâncias que Jó estava enfrentando, ele encontrar significância para a sua existência, ou num contexto geral, encontrar o significado para se existir de fato, sabe? Para dar propósito à existência e à vida. E quando nós vemos Jesus falando a respeito do caminho, que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, nós vemos na realidade um outro significado, que é o significado de que tudo que nós fazemos nesse mundo, de fato haverá uma recompensa através da pessoa de Jesus Cristo. E isso vai começar desde Gênesis, quando Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, e ele dá significado para Adão naquele jardim ao dar autoridade para que naquele jardim Adão pudesse organizar e dar nome a todos os animais, conforme nós podemos ali ler em Gênesis. Depois Deus enxerga esse vazio na vida de Adão e através de Adão ele coloca Eva. Então eu estou dizendo isso para você entender a profundo, meu irmão, que Deus, ele criou todas as coisas com propósito, porque Deus é um Deus de propósito, e ele nos colocou de fato sobre esse mundo com propósito. Agora imaginamos por algum instante se não houvesse propósito, se a sua existência fosse um acaso e a sua morte também. Você nasceu, você morreu e se findou assim por si só. Você consegue ver que a profundidade da interpretação disso, ela é muito vazia, não há uma compreensão muito clara no sentido de entender a vida. Agora, quando nós lemos aqui Jó, apesar de todas as aflições que Jó estava passando, ele vai trazer ali algo muito profundo sobre o nosso real propósito, e ele vai citar o trabalho, e aí no 7, que é o que nós lemos: mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Quer dizer, há um propósito na vida do homem. Se não houvesse um propósito, não haveria sentido da existência. Eu acho que isso, sabe, se a gente pensa dessa forma, há uma aflição muito grande que acaba nascendo. Por isso que eu me lembro que quando eu me converti ao Senhor, uma das coisas que me fortaleceu muito foi encontrar justamente a significância para todas as coisas. Encontrar significado para tamanha a perfeição da natureza, do céu, tamanha harmonia entre todas as coisas. E quando eu leio esse versículo, a gente vai mais a fundo ainda, porque nós podemos entender que nós nascemos com um propósito no Senhor. E isso vai ser identificado, conforme eu falei, desde Gênesis, a criação do homem. Deus deu significado ao homem ali, autoridade ao homem. O homem teve função, teve trabalho. E para o homem não ficar sozinho, Deus colocou ao lado dele ali uma mulher, para que o ajudasse, para que o auxiliasse, para que estivesse submissa. Quer dizer, submissa é o quê? Sobre a mesma visão, debaixo da mesma visão que ele, andando lado a lado. Então, eu quero trazer para vocês porque muita gente se encontra aflita, não entendendo a razão da sua existência, não entendendo a razão de viver. Mas quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vamos ver que há uma razão sim da nossa existência, e ela vem através de Deus. Alguns podem não crer nisso, e nós estamos num mundo livre para acreditar ou não nisso. Mas eu quero estimular você a ler mais da palavra do Senhor, que você encontrará essas verdades absolutas. Isso vai ser latente sobre o teu coração e na tua alma. Você será preenchido com esse alimento. Quantos vivem em angústia, não encontrando sentido na vida e procurando prazeres físicos e carnais para satisfazer aquele vazio que não vai ser satisfeito com isso. Uma noitada não vai preencher esse vazio. A bebida não vai preencher esse vazio. Mas quando nós
achamos essa significância através da pessoa de Deus, de Jesus Cristo, parece que nós somos preenchidos por uma certeza absoluta e tudo faz sentido. Tudo começa, é como se a gente vivesse no preto e branco, e quando você começa a ler a palavra do Senhor, você começa a ver o mundo de uma maneira mais colorida, mais harmoniosa. Então eu te convido a isso. Se você não tem contato sentido na sua vida, eu quero que você saiba que você nasceu com um propósito, porque quem te criou foi um Deus, e um Deus de propósito. Que Deus abençoe muito a sua vida, fortaleça o teu coração, abra o teu entendimento para você compreender as profundezas da palavra do Senhor, e que você possa achar significado de fato na sua existência. Que Deus possa te abraçar nisso, em nome de Jesus.